A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 1, versículo de número 8 e versículo de número 9. Estava essa tarde meditando nessa palavra, que Deus ministrou fortemente ao meu coração. Tenho certeza que Deus irá falar conosco nesta noite. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8 e versículo de número 9. Quem encontrou nos acompanha aí, por gentileza, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, ao abrirmos a Bíblia, no último livro da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, nós devemos entender que o livro de Apocalipse, ele foi escrito em um período de perseguição, em um período de exílio, a qual o apóstolo João está vivenciando. Segundo a história, antes dele ser levado para essa ilha chamada Pátimos, a história vai nos revelar que havia se levantado naquele período um imperador por nome de Domiciano. E Domiciano, para atestar a fidelidade do seu império, ele vai levantar a imagem do seu busto e ele vai decretar o culto ao imperador. Todos aqueles que eram devotos ao imperador deveria se dobrar diante da imagem que ele levantara, e aquele que não se dobrasse diante dessa imagem era considerado contra a nação, contra o seu império, e era morto e perseguido. E uma vez que Domiciano levanta essa imagem, a igreja do Senhor, ela não vai se dobrar diante da imagem de Domiciano, e a igreja naquele período vai ser perseguida, a igreja naquele período vai ser massacrada, a igreja naquele período vai ser levados para dentro do cativeiro. Ora, quando nós observamos na história da igreja, nós vamos observar que depois da crucificação, depois da ascensão, depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, a igreja sempre foi perseguida, porque a igreja acredita em uma verdade que o mundo não acredita. A verdade que a igreja acredita é a verdade que a sociedade não acredita. A verdade que a igreja acredita não é a verdade que a mídia acredita. É por isso que a igreja é taxada como louca. É por isso que a igreja é taxada como retrógrada. É por isso que a igreja é taxada como quadrada. Porque a verdade que nós acreditamos não é a verdade que o mundo acredita. E por essa verdade, alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus, ao decorrer da história foi perseguida. Quem não se lembra do apóstolo Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo por causa desta verdade. Quem não se lembra do apóstolo Paulo, levado para o gladil romano, decapitaram a sua cabeça diante do público naquela arena, porque ele acreditava numa verdade a qual o mundo não acreditava. Quem não se lembra do primeiro mártir da história da igreja primitiva, um jovem diácono por nome de Estevão, foi apedrejado até a morte por causa dessa verdade. E a Bíblia vai nos revelar que quando eles apedrejavam a Estevão, eles vão olhar para a face de Estevão, e a face de Estevão estava brilhando como um anjo. Aqui eu abro um leque e quero falar algo para a igreja. Eles podem até apedrejar a igreja, pode até caluniar a igreja, pode taxar a igreja de retrógrada, mas vão ter de olhar para a igreja e sempre ver o brilho de Deus sobre a igreja. Oh, glória a Deus! A Bíblia vai dizer que no período do reinado desse imperador por nome de Domiciano, ele então, por sua vez, por a igreja não se dobrar diante da tua imagem, ele vai ter uma ideia: vamos prender João. E quem não sabe, João nesse período é o único apóstolo vivo, a única prova viva do ministério terreno de Cristo. Então Domiciano vai ter ideia: vamos prender João, vamos acabar com o ministério de João. Segundo alguns historiadores, como Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, ele vai dizer que Domiciano vai prender João, vai levar João como a atração principal daquela festa. E segundo alguns historiadores, vai dizer que Domiciano, ele enche um tacho de azeite,
atira fogo debaixo do tacho de azeite e deixa o azeite fervendo. E eles diziam para João: João, negue a Cristo, senão nós vamos jogar você dentro desse tacho de azeite fervendo. Negue a Cristo, senão nós vamos te matar dentro desse azeite fervendo. Segundo alguns historiadores, vai dizer que João dizia: eu não nego Jesus, eu não abandono esse Cristo por nada. Segundo alguns historiadores, vão dizer que eles vão pegar o velhinho João e vão jogar ele dentro do tacho de azeite fervendo. Porém, João não morre dentro do tacho de azeite fervendo. E eu vou espiritualizar o negócio aqui. Por que João não morre dentro do tacho de azeite fervendo? Porque o azeite que estava sobre a vida de João era mais quente que o azeite de Domiciano. O azeite que estava na vida de João era mais quente que a fornalha de Nabucodonosor. O azeite que estava sobre a vida de João é o mesmo azeite que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Só quem tem essa presença, levante a mão para adorar a esse Deus. Oh, glória a Jesus. João, por sua vez, ele não morre no azeite fervendo. Eles têm uma ideia: vamos levar João então para a ilha chamada Patmos. Patmos significa mortal. João é levado para ali para morrer. É quando João está sendo levado para aquele lugar, João, por sua vez, vai ter umas revelações da parte de Deus, a qual ele escreve o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse nada mais é a junção de duas palavras gregas, apô mais calipse. Apô significa tirado de, ou tirado da. Calipse significa sombra, Apocalipse significa tirado das sombras. Quem conhece daquela árvore por nome eucalipto? No grego é boa, calipto é sombra, ou seja, boa sombra. Apocalipse significa tirado da sombra, no grego, revelação. Revelação significa tirar o véu, descortinar. Quando eu falo concernente tirar o véu, eu me lembro de Gênesis capítulo de número 12. Quando Deus chama Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Diz a Bíblia que Abraão atenta-se o chamado de Deus, só que porém ele leva na sua bagagem, de Gênesis 12 a Gênesis 14, o teu sobrinho Ló. Enquanto Ló está no ministério de Abraão, diz a Bíblia que Deus não fala por meio de revelação a Abraão. Deus só vai falar outra vez no meio da revelação com Abraão, em Gênesis 15, versículo 1, quando ele deixa Ló de lado. E o nome Ló significa véu. O nome Ló significa véu, aquilo que cobria. Enquanto o véu estava na vida de Abraão, Deus não se revela a Abraão. Mas quando ele deixa o véu, Deus se manifesta em revelação na vida de Abraão. Eu aprendo a verdade para nós outros que aqui estamos. Às vezes, para Deus falar no meio da revelação conosco, é necessário nós deixar o impedimento para trás. Oh, glória a Jesus. Deixa o véu que Deus vai se revelar a você. Quando eu falo que véu, fala daquilo que tampa, aquilo que cobre, aquela cortina que atrapalha aquilo que está embaixo. Ou seja, eu me lembro do próprio Cristo. Quando Cristo está no Calvário, após 6 horas de trabalho de crucificação, ele vai expressar uma necessidade física, dizendo: eu tenho sede. A Bíblia vai nos revelar que molharam uma esponja no vinagre e colocaram sobre a boca de Jesus. Após colocar o vinagre sobre a boca de Jesus, Jesus dá um brado aos céus, dizendo: está consumado. Ou no grego, tetelestai. O véu do templo se rasga de alto a baixo, trazendo acesso à presença de Deus. Sabe o que eu entendo? Antes de Jesus morrer no Calvário, a igreja não tinha acesso à presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, de ano em ano, entrava diante da presença de Deus, e a presença de Deus era revelada a ele. Mas depois que Cristo dá um brado no Calvário, dizendo: está consumado, o impedimento agora é arrancado, e a presença dele é revelada a nós. Oh, glória! Você sabe por que nós estamos aqui? É porque o véu do templo se rasgou, o impedimento foi tirado, e a presença de Deus que estava lá dentro está diante da tua vida, da tua casa, do meio da tua família, porque o véu do templo se rasga de alto a baixo. Oh, glória a Deus! E nesse período que João está na ilha chamada Patmos, Jesus aparece a ele com o corpo glorificado, dizendo: João, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Todos nós somos sabedores que quando Cristo se revela, dizendo: eu sou o alfa, o ômega, ele está fazendo alusão à primeira letra do alfabeto grego, que é o alfa, e também faz alusão à última letra, sendo o ômega. Ora, essa mesma letra, alfa e ômega, é equivalente no hebraico ao alaf e o tav. Alaf no hebraico significa servo. O tav no hebraico significa cruz.
Quando Jesus ele aparece a João lá na ilha de Pátimo, ele está revelando a João o seguinte: João, eu sou aquele mesmo rei que se fez servo e que morreu na cruz. Sabe o que Jesus está dizendo para João? Ei João, eu permaneço sendo o mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo para João? Ei João, eu não mudei. Você está na luta, você está na ilha, mas eu continuo sendo o mesmo. Oh glória! Se você perguntar a um testemunha de Jeová e perguntar para ele quem é Jesus para você, ele vai revelar para você dessa maneira: Jesus é um homem natural criado na eternidade, como eu e você. Se você perguntar a um budista, ele vai te responder: Jesus é um homem que deixou um exemplo a ser seguido. Se você perguntar ao islamista quem é Jesus, ele vai dizer, o islamista vai dizer para você: Jesus é um profeta comum, no mesmo patamar de João Batista e Elias e os demais profetas. Se você perguntar ao mormon quem é Jesus, ele vai dizer para você: Jesus é um bígamo casado com Marta e Maria. Se você perguntar a um espírita e perguntar para ele quem é Jesus para você, ele vai dizer para você que Jesus é um ser com a alma iluminada. Se você perguntar ao adventista do sétimo dia quem é Jesus, ele vai dizer: Jesus para mim é o arcanjo Miguel. Mas se você fazer uma viagem há quase 2000 anos atrás, encontrar com a mulher que estava à beira do tanque, mas o tanque agora está vazio, o cântaro na sua mão está vazio, e perguntar para ela quem é Jesus para você, ela vai dizer: ele é aquele que tem água da vida para você beber. Se você encontrar no meio do caminho um camarada que não está mais cego e nem está mais na beira do caminho, agora você encontra no caminho e perguntar para ele quem é Jesus para você, ele vai dizer: para mim ele é aquele que traz vista ao cego. Se você perguntar a Lázaro que estava morto e Jesus ressuscitou, e perguntar para ele quem é Jesus para você, ele vai dizer: Jesus para mim é a ressurreição e a vida. Se você perguntar a João na ilha de Pátimo quem é Jesus para você, ele vai dizer: ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu tenho uma boa notícia para a noiva nessa noite: o nosso Jesus não mudou, ele permanece sendo o mesmo. Oh glória! Quantos creem que ele permanece sendo o mesmo? Jesus ele não muda. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Jesus se aparece a João dizendo: João, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Jesus está expressando para João, dizendo: eu sou o mesmo do passado, sou o mesmo do presente, mas tenho porém, eu vou voltar novamente. Quando eu olho para Cristo, à luz da Bíblia Sagrada, Jesus no seu ministério, sempre expressou ao decorrer da sua caminhada, que ele iria voltar para buscar a sua igreja, porque a igreja pertence a ele, a noiva é dele, quem morreu no Calvário foi ele, então a igreja pertence a ele. E um dia, Jesus Cristo, ele nos fez esta promessa, que ele vai voltar para nos buscar. Vou dizer de novo, porque quem tem esperança já tinha dado glória. Jesus Cristo, ele vai voltar para nos buscar. Oh glória a Jesus. Todas as vezes que eu falo que Jesus vai voltar, minha alma pula, o meu coração salta, porque eu sei que a tribulação do tempo presente não se compara com a glória que um dia será revelado para a igreja. Todas as vezes que eu falo que Jesus vai voltar, eu me alegro, porque o apóstolo Paulo diz: o que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, tudo que nós vemos aqui não se compara com aquilo que está lá. Tudo que tem nessa terra não se compara com aquilo que nos espera naquele grande dia. Então eu vou dizer de novo, só para os espirituais e para aqueles que têm essa esperança no coração: Jesus ele vai voltar para buscar a tua igreja. Quantos têm essa esperança? Jogue a mão para cima para adorar a esse Deus. Oh meu Deus, ele vem para nos buscar, porque o direito é dele. Jesus ele pagou um preço pela igreja, e a igreja pertence a ele. Quando eu falo de Cristo, a Bíblia vai nos revelar que o encontro da igreja, como em Apocalipse capítulo de número 19, versículo 7 adiante, é semelhante às bodas, um casamento. Cristo ele é o noivo da igreja. Cristo é aquele que fez um pacto, um compromisso com a igreja. E no dia do arrebatamento vai se consolidar esta união, esse casamento. Ora, quando eu olho para isso, eu me lembro de alguns costumes que havia no período bíblico, nos períodos do costume judaico. O interessante é que quando o noivo
Ele estava na faixa dos seus 14 a 18 anos, quando o pai não arrumava o casamento. O dever do noivo era ir ao encontro da sua amada. E quando ele ia ao encontro da sua amada, ele chegava em sua casa, batia na porta da sua amada, e quando a amada o atendia, ele fazia aquele proclamação que todo o que vai casar faz: quer casar comigo? E ela dizia: quero casar com você. E ele levava consigo 3 elementos. Primeiro elemento, ele levava um documento. Segundo elemento, ele levava algumas moedas de prata. E o terceiro elemento, ele levava uma taça de vinho. Quando ele chegava na casa da noiva e fazia o pedido em casamento, e ela dizia sim, ele pegava aquele documento e entregava na mão do pai da noiva. Quando o pai da noiva lia aquele documento, daquilo que ele iria fazer pela noiva, conforme ele ia cuidar da noiva, ele assinava embaixo, dando a liberdade dele se casar com a sua amada. Depois que o pai assinava, ele pegava aquelas moedas de prata ou de ouro, entregava na mão do pai da noiva, dizendo: agora o dote está pago e o direito da noiva é meu. Sabe o que é interessante? Que primeiro ele entregava o documento, dizendo: eu vou fazer isso pela noiva, eu vou cuidar bem da noiva, eu vou zelar pela noiva, vou tratar bem. E quando Cristo veio na casa da noiva, bateu na porta da casa da noiva, a noiva abriu a porta, ele fez o pedido: quer casar comigo? E a igreja aceitou. Ele também deixou um documento na casa da noiva. Qual documento é esse? Um Novo Testamento, que ele deixou dizendo: eu vou ir para a casa do pai, vou cuidar um dia da noiva, tenho tudo preparado para a noiva, eu tenho riqueza para minha noiva. Depois que ele deixou o Novo Testamento, ele também pagou o preço pelo dote da noiva. E qual preço foi esse? Pedro diz assim: nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, como o costume dos vossos pais, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Ele pagou o preço, a noiva é dele, a igreja é dele. A obra que está aqui não pertence ao pastor Eduardo, nem ao pastor André, porque ninguém deles pagou o preço pela noiva. Não pertence a mim, mas pertence a ele, porque ele pagou o preço de sangue no Calvário, dizendo: a noiva é minha, a igreja é minha, os obreiros são meus, a juventude é minha, o grupo de louvor é meu. Quem manda na igreja é ele, quem opera é ele, porque quem fez a obra no Calvário foi ele. Quantos pertencem a ele? Oh glória! Ele pagou um preço lá no Calvário. Quando ele diz está consumado, que no grego é tetelestai, era um costume que havia naquele período. Por exemplo, quando um mercador vendia um produto, ele carimbava no documento, quando ele acabava de vender, a palavra tetelestai, dizendo: o preço está pago, agora esse produto pertence a mim. Quando Jesus Cristo lá no Calvário ele grita: está consumado, o tetelestai, ele está dizendo: o preço está pago, agora a igreja pertence a mim. Oh glória a Deus. Eu vou dizer de novo: essa igreja pertence a Jesus, a tua família pertence a Jesus, o teu ministério pertence a Jesus, porque foi ele que pagou o preço por você. Oh glória. Depois que o noivo pagava o dote, ele também entregava a taça de vinho na mão do pai, na mão da noiva. E quando a noiva estava tomando do vinho, ele tinha de fazer uma declaração solene. Quando você lê o Talmud, a declaração era: na casa do meu pai tem muitas moradas, então não se preocupa, já está tudo preparado. Eu vou ir na casa do pai e voltarei outra vez, para que onde eu esteja, estejai vós também. Cristo, na última ceia, em João capítulo 14, ele está reunido com a sua noiva, com a sua igreja. Ele vai passar o cálice, o vinho, e ele vai fazer a mesma declaração para a noiva, dizendo: noiva, não turbe o teu coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu esteja, a minha noiva esteja também. Eu vim aqui nesta noite para dizer para você: o noivo da igreja pagou um preço, e ele vai voltar para buscar a tua noiva. Oh glória a Jesus. O direito sobre a noiva é dele. A igreja pertence a ele, porque foi ele que pagou um alto preço em prol da igreja. O interessante que no costume judaico naquela época, quando o noivo voltava para a casa do pai do noivo, ele chegava para o seu pai e dizia: já fechei o compromisso com a noiva,
E ele convidava o seu melhor amigo, dizia: vai para a casa da noiva, zela pela noiva, cuida da noiva até quando eu voltar. Quando Jesus Cristo chega aos céus, em João 14, ele vai fazer uma revelação dizendo: eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, para que esteja convosco até a consumação do século. Jesus chega no céu e diz: Pai, manda o meu melhor amigo, o Espírito Santo, cuidar da noiva. Em Atos capítulo 2, o amigo do noivo desceu sobre a noiva e está presente com a noiva até os dias de hoje. Sabe o que é interessante? Quando Jesus diz: rogarei ao Pai que envia outro no grego é aio. Aio significa o que eu faço, ele faz. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu batizo, o amigo do noivo também batiza. Se eu renovo, o Espírito Santo também renova. O que eu faço, a presença do Espírito Santo faz. Sabe por que continua a manifestação da glória até os dias atuais no meio da igreja? É porque o amigo do noivo continua com a igreja. Você sabe por que ainda há conversões de alma na igreja? É porque o amigo do noivo continua na igreja. Você sabe por que nós nunca vamos nos sentir sozinhos? É porque a presença do amigo do noivo está ainda conosco. Continua batizando no meio da igreja. Quantos têm a presença do amigo do noivo? Oh, glória a Jesus de Nazaré. O interessante que quando o noivo ia para a casa do pai do noivo, o amigo dele vinha para a casa da noiva, cuidava, zelava, supria as necessidades da casa. O interessante que aqui no Ocidente, o costume que quando nós nos casamos, é normal o pai da noiva conduzir a noiva até o altar. Mas o costume do tempo bíblico, quem conduzia a noiva era o amigo do noivo. Quem conduzia a noiva até o encontro do noivo, nada mais era do que o amigo do noivo. E o amigo do noivo que está na igreja hoje é a presença do Espírito Santo. Quem vai conduzir a igreja ao encontro de Cristo é a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, a noiva não vai encontrar com o noivo. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja não é arrebatada. Sem a presença do Espírito Santo, daqui da terra nós não iremos sair. Mas a igreja que é cheia da presença do Espírito Santo, quando a trombeta tocar, a igreja será conduzida por ele ao encontro do noivo. Só quem tem a presença do amigo do noivo, levante a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Se a trombeta tocar agora, quem vai te levar é esta presença que está sobre a tua alma, é esta presença que está sobre o teu coração, que vai te conduzir diante da presença dele. Orabaia, coria. Alabai, Joxia, Calabaia. Oh glória, essa palavra ela tem de mexer com a nossa alma, porque a presença dele continua no nosso meio e ele vai nos conduzir pela eternidade. Oh glória a Deus. Alabaraia. Oh bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Oh glória. Jesus ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. O cenário em nossa volta já está tudo preparado. Os sinais na nossa volta estão nos mostrando que nós estamos vivenciando os últimos segundos desta igreja na terra. Todos os sinais em nossas voltas nos mostram que Cristo está voltando. Tudo que está em nossa volta é um cenário que está nos dizendo, está dizendo para a igreja: eu estou voltando. Só que porém, a igreja brasileira, o cenário hoje é um cenário de apostasia. A natureza está pregando, Jesus está voltando. Os sinais estão na nossa volta dizendo, Jesus está voltando. Mas a igreja está desapercebida. Alguns anos atrás, quando eu me converti, há 16 anos atrás, que eu comecei a pregar, pastor André, quando nós falávamos concernente ao arrebatamento, era um temor que descia na igreja. Era assim ou não era assim? Só que nós estamos vivenciando um tempo que nós falamos concernente ao arrebatamento, a igreja parece que continua desacreditada. Parece que nós não acreditamos mais que Cristo vai voltar. O temor parece que está acabando. Isso tudo é sinal
que nos mostra que Cristo está vindo. A perca de temor, a apostasia, inversão de valores. Eu tenho uma certeza para vocês: se uma mensagem hoje fosse pregada, questão de bênçãos financeiras, nós estávamos aqui ovacionados, aplaudindo. Mas quando nós dizemos que Jesus vai voltar, nós nos calamos. Ei, se nós nos calamos aqui, será que nós vamos ser acostumados com o barulho que vai ter na eternidade? Ou vou dizer de novo: na eternidade só vai ser adoração diante da presença dele. Erebai, ahá. Alaia, calabaraia, soria. Eledai, joxia, canaia. A minha alma está saltando no meu corpo. Erebaia, calassúria. Porque a minha esperança não está aqui. A minha esperança está naquele grande dia, encontrar com Cristo. Oh, glória a Deus. É por isso que os pais da fé da igreja, os pais dos apóstolos, os pais da igreja, morreram sem temer, porque sabia que morrendo aqui a história continuaria lá. Quando você olha para a história da igreja, o John Hus morto na Inquisição Romana, incendiado, cantando os louvores a Deus, porque ele sabia que eles poderiam morrer aqui, mas a história continuaria lá. Jerônimo Savonarola, morto na Inquisição Romana, cantando louvores a Deus, porque eles entendiam: mata o corpo aqui, mas a alma continua lá. Nós podemos parar aqui nesta noite, mas o culto continua diante da presença de Deus. Tem uma história na história da igreja que muito emociona o meu coração. Eu acredito que eu talvez já até falei isso aqui uma vez. Uma história de uma mulher cujo nome era Felicidade. Segundo a história, Felicidade tinha 5 filhos. E Felicidade era cristã, era salva em Cristo Jesus. Foi pega e foi levado para a arena para ser morta. Segundo a história vai dizer que o carrasco gritava para ela: negue a Jesus, Felicidade, senão nós vamos matar 2 dos seus filhos. Segundo a história, a Felicidade dizia: eu não nego esse Cristo porque ele não fez nada de mal para mim. Pegaram 2 dos seus filhos e mataram na arena. E o carrasco gritava: Felicidade, negue a Cristo, senão nós vamos matar mais 2 dos seus filhos. Felicidade dizia para eles: eu não posso negar esse Cristo porque ele não fez nada de mal para mim. Mataram mais 2 dos seus filhos. E o carrasco gritava: negue a esse Cristo, senão nós vamos matar o último dos seus filhos, seu filho menor. Felicidade dizia: eu não nego esse Cristo porque ele não fez nada de mal para mim. Mataram o filho mais novo de Felicidade. E o carrasco gritava para Felicidade: Felicidade, negue ao seu Cristo, senão nós iremos soltar os leões agora, e os leões vão te devorar. Segundo os historiadores vai dizer que Felicidade coloca-se de pé no meio da arena e aponta para o meio da plateia, para o imperador, e diz: tu, ó imperador, assentado sobre um tribunal, sobre um trono feito por mãos humanas, a minha palavra não vai a ti, a minha palavra vai sobre aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, e a minha palavra a ele é gratidão, por ter me dado 5 filhos dignos de morrer pelo evangelho. Sabe o que eu aprendo com a história de Felicidade? Que evangelho é esse? Que nós não devemos temer nada dessa terra, porque o que está reservado lá na eternidade é muito maior do que nós imaginamos. Essa é a esperança que tem de culminar no coração da igreja. A igreja pode clamar comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória! Essa é a esperança da igreja. Esse é o desejo que tem de haver no coração da igreja. É de um dia encontrar com Jesus. Porque queira o homem não queira, queira a sociedade não queira, queira Satanás não queira, Cristo ele vai voltar para nos buscar. E há uma pergunta que ecoa em minha alma sempre que eu falo concernente ao arrebatamento da igreja, e eu tenho que fazer essa pergunta: se Cristo volta hoje para buscar a tua igreja, como está a tua vida diante dele? Como está você diante da presença do Senhor?
Como é que está a tua vida espiritual diante da presença de Deus? Você jovem, você mulher, homens, obreiros, como encontra a sua vida diante da presença dele? Porque ele vem. Oh, aleluia. Ele vem. Oraia, calassúria. Pode ser esta noite. Pode ser ao decorrer desse culto. Talvez esse culto nem acaba hoje, ele pode continuar lá na eternidade. Mas como que está a tua vida diante dele? Há pessoas que talvez no começo da caminhada era aquela pessoa que tinha uma vida constante diante da presença de Deus. Orava, buscava, mas ao decorrer dos dias a frieza tomou conta. Já não ora mais, já não busca mais, está ausente do culto. Você que nos assiste pelas plataformas da internet, talvez sua vida está assim, mas o sinal está em nossa volta. A natureza está nos pregando, dizendo: Jesus está voltando. Então eu quero convidar você nesse momento, você que está aqui, você que nos assiste pela internet, você que vai também talvez futuramente nos assistir, faz uma análise da sua vida nesse momento. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a sua caminhada diante da presença de Deus? Como é que está a sua vida diante dele? Porque a igreja que vai ser conduzida diante do noivo é uma igreja que tem de ter a presença dele. Sem a presença dele não haverá arrebatamento. Sem a presença dele a trombeta vai tocar e tu vai ficar. Mas convida a presença dele novamente. Ele está à porta do teu coração batendo nessa hora. Em Apocalipse, quando diz que ele está à porta batendo, ele está dizendo para a igreja: estou à porta batendo. Não é na vida do ímpio, como nós às vezes falamos, é na vida da igreja. Era a igreja que ele batia na porta. E você hoje, como igreja, ele está batendo na sua porta novamente, dizendo: eu quero entrar de novo. Eu quero entrar novamente no teu coração. Eu quero reavivar a chamada no teu coração. Eu quero reavivar a sua caminhada novamente. Então eu convido você apenas um minuto, antes de eu encerrar a pregação, curve a tua cabeça. Faça uma análise com Deus. Faz o diagnóstico da sua vida. O que é necessário Deus fazer e você fazer diante da presença de Deus. Porque o Espírito Santo novamente, ele quer fazer habitação, quer te renovar. Ele quer te encher, porque a igreja do arrebatamento tem de ser uma igreja viva diante do Senhor. É uma igreja viva que vai subir para o arrebatamento. Oh, glória a Deus. É tempo da igreja despertar no meio desse tempo. É tempo da igreja acordar do sono da indolência nesse tempo. Porque a igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja que tem de estar viva diante da presença do Senhor. Porque Ele vem. Oh, glória a Deus. Ele vem para nos buscar. Por isso que a Bíblia diz que o homem tem de fazer um exame de si mesmo. Porque quando você faz uma análise de você mesmo, nem Satanás pode te condenar. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo quer renovar a sua vida. O Espírito Santo quer te encher novamente. Quanto tempo você não fala mais em língua estranha? Quanto tempo você não profetiza mais? Quanto tempo você não ora mais? Quanto tempo você não está no evangelismo mais, empenhado na obra do Senhor? O Espírito Santo está trazendo um despertamento para você. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar ao início do tudo. Porque a igreja vai subir no arrebatamento naquele dia. Alabarassúria. Se há algo que te condena, que tem te atrapalhado, peça perdão a Cristo. Se conserte com Ele enquanto há tempo. Me lembro um dia, pastor André, eu estava pregando no Rio de Janeiro, na cidade de Conceição de Macabu, em Macaé, que alguém deve conhecer essa região. E quando eu estava pregando naquele culto, no congresso, eu acabei de pregar. O culto foi uma bênção, eu ia orar para a oração final. Levanta uma mulher do ciclo de oração e vem marchando para o meu lado. E eu falei: Deus vai falar comigo agora. E ela veio marchando para o meu lado e apontou o dedo para mim e disse: desce, desce do meu altar, porque você não é digno de estar no meu altar. E ela gritava: desce, desce do meu altar, porque tu não é digno de estar no meu altar.
E eu tinha 16 anos na época. Eu parei, abaixei a cabeça diante do púlpito e fiz uma análise da minha vida. Comecei a fazer uma análise da minha vida, o que me condenava, o que tinha de errado comigo, e não achei nada que me condenava. Eu apontei o dedo para aquela mulher e disse: diabo, cala a boca em nome de Jesus. A mulher caiu possessa. Porque quando nós fazemos análise de nós mesmos diante do Senhor, nada pode nos condenar diante da presença dEle. Oh, aleluia! Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo diante da presença dEle. Eu tenho uma boa notícia para a noiva nesta noite: Jesus perdoou o teu pecado. Não há nada que te separa diante dEle. E é tempo então da igreja buscar o renovo espiritual. É tempo da igreja acender as lamparinas diante da presença dEle, porque a igreja viva que vai subir diante do arrebatamento. Coloca sobre os teus pés comigo, por gentileza. Elebaia cai, anarasai. Ebanjuk acalabará. Eu estou sentindo a presença do noivo nessa casa. Há uma presença dele. Antes do grupo de louvor estar louvando, eu convido você a orar, você clamar a Deus. Você vai fazer a sua oração no seu particular diante do Senhor. E eu quero profetizar nessa noite: se você não é batizado, o Espírito Santo vai te batizar. Se você há muito tempo não fala em línguas estranhas, o Espírito Santo vai te renovar. Se há muito tempo você não sente uma presença do que nós estamos sentindo aqui, você vai ser renovado e vai começar a sentir novamente. O grupo de louvor segura somente um minuto. Eu quero convidar a igreja a orar. Eu quero ouvir a igreja clamando a presença dele, convidando a presença do amigo do noivo estar constante na sua vida. Apenas um minuto a igreja clamando por ele. Apenas um minuto você pedindo a Deus renovo espiritual. Apenas um minuto você pedindo a Deus: me batiza com o Espírito Santo. Alabanata Kibiwi kalai joxia talai Arabacandarai Shuria Orabacala Shuria. Existe uma teologia que está entrando no meu pentecostal, dizendo que esse negócio de batismo com o Espírito Santo é balela, é conversa fiada. Mas a igreja pentecostal nasceu no dia de Pentecoste cheia do Espírito Santo. Vai subir cheia do Espírito Santo. Se barulho incomoda eles, chama a atenção deles. Imagina um Deus que está lá em cima. A igreja pentecostal faz barulho, mas chama a atenção de Deus para si. Tem pentecostal ainda nesse tempo. Há uma igreja cheia do Espírito Santo nesse tempo. Há uma igreja viva nesse tempo. Uma igreja que nasceu no dia de Pentecoste e vai subir cheia do Espírito Santo diante da presença de Deus. Aqui no altar uma presença muito forte. O meu corpo está tremendo, a minha alma pula diante da presença de Deus, porque nós entendemos que há uma presença que emana sobre este lugar. Há uma glória que emana aqui nesta noite. Começa a clamar a presença de Deus. Há pessoas que estão chorando, há pessoas que estão saltando, há pessoas que estão regozijando, dizendo: eu quero a presença, eu não saio sem a presença, eu não caminho sem essa presença. Eita, caia, ralassuia. Sinta o que nós estamos sentindo aqui no altar. Receba o que nós estamos recebendo aqui no altar. Seja renovado agora. Seja cheio agora. Receba o céu agora. Seja reavivado agora. Aproveite esse momento. Receba o que nós estamos recebendo aqui diante
Levante no altar de Deus. Eita! Aleluia! Olabaraia! Aleluia! Aleluia! Erebacalácia! O grupo de louvor vai estar adorando ao Senhor. Enquanto o grupo de louvor vai estar adorando, receba unção, receba poder do Espírito Santo nesse momento. Alabaracalaia! Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta.